Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fernando Cardoso, do canal Tarefa Digital, e este é o episódio número 6 do nosso programa Profissão Gestor de Redes Sociais. Um programa semanal, às terças e quintas-feiras, onde eu trago assuntos sobre vendas e marketing digital, ajudar a trabalhar com as redes sociais. Seja você um profissional gestor de redes sociais, que faz a gestão das redes sociais de uma empresa, seja você o próprio empresário, empreendedor que faz a sua própria gestão das suas redes sociais. Aproveito já para fazer um anúncio. Do dia 10 a 14 de agosto eu vou dedicar uma semana onde eu resumi, onde eu compactei todo o processo para quem quer ir do zero a ser um profissional gestor de redes sociais e viver disso. Eu fiz 3 aulas que eu vou apresentar nessa semana, onde eu vou dar o passo a passo para se tornar um gestor de redes sociais. Fica atento ao teu e-mail. É um evento que não fica aberto para todos na internet, é apenas para quem reservar o lugar e se inscrever nesse evento. Fica atento, eu vou mandar por e-mail o link para te inscreveres, ok? Vamos ao nosso assunto de hoje então. Hoje eu venho falar na forma correta de fazer um anúncio. Como fazer um anúncio sem erros, de uma forma apelativa, que consiga atrair o público que eu quero atrair. No fundo, fazer um anúncio que não passe despercebido, que não seja ignorado. Eu vou dar aqui uma série de dicas e ideias para conseguirmos um anúncio de sucesso, ok? Então vamos lá. Primeira dica. As redes sociais são feitas por pessoas. Trata-se de relacionamento de pessoas para pessoas. Então, é importante que estejam presentes no nosso anúncio fotos de pessoas. Faz todo o sentido. Faz mais sentido ainda se for a nossa foto. Se eu estou a fazer um anúncio para uma empresa, para um negócio, essa empresa, esse negócio deve ter uma cara. Deve ter alguém que dá a cara por esse negócio. E a cara dessa pessoa deve aparecer. Não digo que em todos os anúncios, mas na maior parte dos anúncios, essa cara deve estar presente. Porque as redes sociais são entre pessoas. Então, sempre que possível, fotos de pessoas nos anúncios. Dica 2. Falamos de cores e luz. Muito importante. Eu não estou a falar de fazermos uma foto de forma profissional, mas há algumas regrinhas básicas que temos que seguir para a nossa foto ou o nosso vídeo ter o mínimo de qualidade. Falando das cores primeiro. É importante jogarmos com o contraste entre o fundo da nossa foto e as letras, o texto que nós escrevemos. Eu vou colocar aqui um esquema que eu uso. Ele é bem simples, mas ele me ajuda bem nesta questão das cores. Vejam aqui, se eu escolher o fundo amarelo, por exemplo, eu vou escolher as letras do que mais contrasta com o amarelo, que será do outro lado da setinha, o que faz mais contraste e, portanto, dá mais nas vistas. Importante também verificar se a cor está de acordo com o assunto ou com o produto. Por exemplo, se o meu anúncio é para um público feminino, faz mais sentido insistir numa cor rosa, por exemplo. Se o meu produto tem a ver com água, por exemplo, eu uso mais os azuis. Ou ainda, se o meu produto ou anúncio está relacionado com a ecologia ou com a natureza, eu uso os verdes. Entendem a lógica? A lógica é criar uma associação entre a percepção visual e o conteúdo do nosso anúncio. A questão da luz. Bom, para quem não tem como eu um estúdio profissional, eu sigo alguns truques. Por exemplo, a melhor luz para filmagens é a luz do sol. Então, quando não temos um espaço próprio, com uma luz própria que faz bastantes sombras e podemos filmar durante o dia, por exemplo, aproveitamos a luz do sol para filmar. Quando filmamos indoor e precisamos de uma luz, usamos uma luz, por exemplo, como esta que eu uso. Ela destaca o rosto da pessoa e esconde as sombras. Eu, por exemplo, comprei esta lâmpada numa loja de material elétrico, por exemplo. É bem fácil de fazer. Até existem iluminadores com suporte para quem tem mais disponibilidade financeira para investir. Existem já prontos. Outra dica, o som. Por exemplo, eu venho filmar aqui nesta sala, que é uma sala pequena, e o som não faz tanto eco. Quando se filma na rua, temos que ter, por exemplo, cuidado com o vento. Para isso usamos ou um microfone profissional, ou então podemos usar o microfone dos fones de ouvido, com o cuidado de proteger, por exemplo, com uma esponja para evitar o ruído do vento. Agora falamos do texto. Qualquer anúncio, seja um anúncio apenas de uma imagem, seja um anúncio de um vídeo em que nós criamos uma imagem personalizada para colocar no vídeo, aquilo que vocês veem aí que se chama miniatura do vídeo, é importante nessa imagem termos um texto de qualidade.
Porque é a primeira coisa que o nosso público vê, é essa imagem inicial. Vamos ter uma preocupação acrescida com o texto que colocamos aí. Tem que ser uma promessa forte, um texto impactante. Como criamos esse impacto? Como criamos esse texto impactante? Ao criar um anúncio, e no nosso caso aqui em que usamos as redes sociais no campo dos negócios, o nosso anúncio vai ter um objetivo, seja de venda, seja para demonstrar algo sobre o nosso produto. Sempre pensamos no resultado final, no resultado do nosso produto, do nosso anúncio. Tem duas regras ótimas para conseguirmos um bom título, um bom texto de chamada na nossa foto. Regra 1, o que o nosso público nunca espera ouvir. Regra 2, o contrário daquilo que ele espera ouvir. Obviamente não pode ser nada que não possamos cumprir. Não pode ser nada impossível. É a parte, talvez, que demora mais tempo na construção do anúncio. Que demora mais tempo por ser mais difícil em conseguirmos encontrar uma frase boa, impactante para o nosso anúncio. Mas vale a pena perdermos tempo com isto. Eu vou dar um exemplo. Para aqueles que me seguem, conhecem, já sabem, eu sou um português a morar no Brasil há 9 anos. Um dia aqui no Brasil teve um anúncio que teve um resultado acima do normal. O título do anúncio era: o Brasil vai acabar. O anúncio foi produzido na altura das eleições, há uns anos atrás, e falava da situação política instável na altura. Mas um título destes, o Brasil vai acabar, é obviamente o que o público não está à espera de ouvir. É um título impactante. Foi um anúncio com muito resultado por causa deste título. Foi um título muito bem conseguido. Obviamente que o autor depois explicava a razão daquele título. E no desenrolar do seu anúncio, entendíamos perfeitamente a razão daquele título. Não vamos colocar um título forte que depois também não tem correspondência com o nosso conteúdo, com o que vamos falar lá dentro. Outra correspondência importante é entre a imagem e o conteúdo do anúncio. Nós sabemos que imagens de animais, de pessoas, tendem a funcionar. Mas se o nosso assunto não tem nada a ver com isso, obviamente não vamos usar essa imagem. Vamos ter atenção na lógica que corresponde a imagem ao conteúdo daquilo que eu vou dizer no anúncio. Terem atenção ainda que essa correspondência não é só com o conteúdo, mas também com o nosso público. Por exemplo, imaginem que estamos a criar um anúncio para um público vegetariano e o assunto até fala de carne, mas não faz sentido colocarmos uma imagem de carne no anúncio. O público não se identifica. Então, terem atenção. A imagem não só tem que corresponder ao conteúdo que estamos a falar, mas também terem atenção qual é o público que vai ver esse anúncio. Outra dica. Nunca, mas nunca, nunca mesmo, colocar um anúncio no ar sem ler pelo menos 3 vezes. É muito importante. Às vezes não temos tempo, às vezes achamos que está bem. Leiam sempre mais uma vez. Hoje ainda, no dia que eu estou a gravar esta aula, eu vi há pouco um anúncio de um hotel, de uma cadeia de hotéis aqui do Brasil, uma cadeia grande, não vou falar aqui o nome, com um erro ortográfico assim básico no anúncio deles. Fica muito feio, é muito feio. Então, não custa nada. Nós temos um trabalho, uma preocupação em fazer um anúncio bonito, chamativo, apelativo. É só mais 1 minuto. Muito importante, ler e reler aquilo que se faz. Um último aspecto que eu queria realçar é em relação aos anúncios que são distribuídos de forma orgânica e os que são distribuídos de forma paga nas redes sociais. Os anúncios que são distribuídos na forma orgânica, eles podem ter mais texto na imagem, não tem problema. Mas se formos colocar um anúncio de forma paga, temos que ter atenção que o anúncio não pode ter muito texto. Dentro da ferramenta do Facebook, tem uma ferramenta deles que permite aferir se o nosso anúncio está dentro das regras ou não. Sempre tenham isso em atenção para que o anúncio não seja rejeitado. Um anúncio que vai rodar de forma paga também não pode conter a palavra Facebook. Tenham isso em atenção também. E claro, terem atenção à dimensão da imagem ou vídeo. No caso, quando vamos fazer um anúncio pago, ele vai rodar em várias plataformas. Ele vai rodar no Facebook, no Instagram, ele vai rodar na barra lateral, e isso tem formatos diferentes. Antes de colocar o anúncio para rodar, o Facebook dá a possibilidade lá de entrarmos em cada situação dessas onde o anúncio vai rodar e ajustarmos a foto e o anúncio. Fica muito feio também aparecer um anúncio com frases cortadas, imperceptíveis. Obviamente isso não é bom. Bom, estas foram algumas dicas que eu juntei para vos ajudar a fazer bons anúncios, anúncios impactantes que não passem despercebidos nas redes sociais. No próximo programa eu vou falar de uma coisa muito importante. Eu vou falar dos anúncios de vendas. No fundo, embora tudo seja importante, mas o anúncio de venda é, digamos, culminar, o final, onde eu transformo o seguidor em cliente. Então, vamos falar de como fazer anúncios de venda,
quando devemos fazer anúncios de venda, como deve ser esse anúncio de venda. Combinado? Não esqueça mais uma vez, se este conteúdo fez sentido, curta, comenta, compartilha. Um grande abraço, até ao próximo programa do Profissão Gestor de Redes Sociais. Tchau!